dar alguns exemplos para você. No entendimento desse movimento, o ser humano era salvo não apenas por um suposto conhecimento sobrenatural, mas também pelo aprendizado de várias formas mágicas, tá vendo? Isso vai relocar lá ao Platão, ao Sócrates, tá vendo? Aí o Evangelho vem e diz, não, a experiência é Jesus. De várias formas mágicas, por meio dos quais eles queriam ter acesso ao mundo espiritual ou superior, né? Pretendiam transformar o cristianismo em uma especulação mitológica, subvertendo todas as principais declarações de fé cristã. Eles rejeitavam, né, ou reinterpretavam o conteúdo básico do cristão. O movimento combatia de cara a crença cristã na criação divina. Quem sabe foi até base para Darwin, não sei. Para eles, o Criador não era o Deus Supremo. E é a própria criação que se autoconsiderava. E aí você vai ter, né, uma releitura que é o Big Bang. E também eles consideravam a criação vil e má. Por isso que eles não aceitavam o homem ser regenerado. Também negavam a existência terrena de Jesus. Jesus não tinha existido para ele. Era como se fosse o docetismo também, né, que era outra heresia, que era só uma aparição, Cristo não era real. Afirmavam que o Espírito Santo era uma energia espiritual que viera de algum Deus inferior. Eles criam na redução do corpo baseado na ideia de que tudo que é físico, material, é mal e não espiritual. No campo ético, oscilavam entre o legalismo radical e o estilo de vida libertino e grosseiro. A igreja prontamente enfrentou essa heresia, buscando mostrar que o cristianismo não era um fruto filosófico, ou mais uma escola de pensamento. A igreja mostrou que o evangelho de Jesus Cristo era vivo, possuía manifestação de Deus e a obra do coração de Deus para a humanidade. E o que Deus fazia no coração era notória a transformação, coisa que nenhuma religião fazia naquela época. Pelo sentimento de vida, paz, salvação, os apóstolos posteriormente mostraram, através disso, o poder de Deus. Os patrísticos, eles cuidaram de esclarecer que o verdadeiro evangelho está na leitura da palavra, da verdade que está em Jesus, e não em filosofias impostas. Assim, com veemência, a igreja cuidou logo de trazer o credo apostólico. E daí também surgiu o Didaquê, e aí depois veio o cânon, né? E aí começou mais a equilibrar e se defender. Agora, qual o relacionamento que existia entre a teologia e a filosofia? É claro que isso aqui não é uma aula de filosofia, não vou entrar profundamente, mas só para vocês terem uma ideia por alto, para vocês entenderem como é que era essa proximidade. É notório nos documentos literários de escritores como Tertuliano, Orígenes, a presença de algumas perspectivas de diferença entre o cristianismo e a filosofia helenista. Por estarem locados em Alexandria, onde fervia o grego, né? O grego, ali a língua grega fervia nas veias, foi lá que foi feita a Septuaginta. Eles usavam a filosofia como serventia para corroborar as verdades da revelação de Deus por Jesus. Eles eram tão cônscios em suas homilias, nas suas praxes, né, e didática, que usavam a filosofia como ferramenta apologética. Olha só, ferramenta apologética. Irineu subordinava a filosofia à teologia bíblica, e Tertuliano, de forma inconsciente, rejeitava o uso da filosofia ao fazer teologia. Dentre eles, Irineu também foi quem mais suportou aos ataques gnósticos. Ele enfrentou muito, inclusive os seguidores de Marcião, né? Marcião, aquele de 144, do ano 144, que compilou o primeiro cânonzinho lá, ele escolheu muitos livros, achando que só aqueles eram os necessários, né? E também foi o que mais demonstrou, no caso de Irineu, demonstrou a aproximação na ortodoxia cristã. Bom, vamos entender que esse processo de Deus na vida da igreja trouxe, na verdade, uma revelação para aquele povo. Fatores conscientes da ideologia grega vão se fazer presente na ideia cristã. Só que, como eu volto a repetir nessa aula, a ideia cristã ela é uma ideia de revelação, de proclamação, de mostrar o que é que está errado, o que não foi entendido. Por exemplo, na questão
das purificações. Haviam religiões como aquela de Cibele, que as pessoas eram purificadas. Ora, os essênios também faziam isso. Quando eu vou lá em Corã, tem um tanque que tem 2 degraus, depois tem uns 5, 6 para subir e sair. Qual que era a ideia? Para descer as águas e se lavar, purificar, é só um degrau, é se arrepender. E para sair crescendo, é gradativamente. Quem deu essa ideia para eles? Pois é, João Batista me aparece pregando. Exatamente isso. Jesus se submete a esse batismo. Você sabia que a cruz não é uma coisa de cristão? Já existia muito tempo atrás. A cruz, sim, a morte na cruz. Tanto é, quando chegou no dia de Jesus, foi uma coisa prática, porque Roma já fazia isso. Veja a questão dos presbíteros, dos diáconos, da eclesia, não eram coisas cristãs. Foi estabelecido bem antes, porque a Grécia usava esse sistema. Quando numa cidade tinha um problema, eles convocavam a eclesia. O que é eclesia? Ec, para fora, eclesia é clamar. Chama todo mundo para fora, vamos resolver aqui o problema. Lá entre eles elegiam uma pessoa de responsabilidade, ele seria o presbítero, queria presidir. E quem sobrasse eram os diáconos. Está aí uma igreja montada. A igreja é chamada para fora para ver o problema da humanidade. Temos um presbítero entre nós, seria o pastor, e nós, da igreja, somos diáconos que vamos ajudar isso a acontecer. Então, eclesia, presbítero, diácono, purificação, aquela espécie de Santa Ceia que também os pagãos faziam, que tinha vinho, que tinha água, que tinha pão. Aí vem Jesus dizendo assim, ó, eu sou o pão, eu sou o cálice. Porque antigamente eles participavam lá da ceia deles lá, vamos falar de ceia, né? Lá eles tinham esse ritual. Mas eles não tinham a revelação do Evangelho. Agora eles têm uma revelação do Evangelho. Que está dizendo a eles, olha, esse que vocês faziam lá, esse negócio do pão, do vinho aí, não, isso aqui, ó, isso aqui é Jesus. Ele é o pão. Eu vou provar isso da seguinte forma. Quando eu vou a Roma e fico mexendo nos documentos lá, sabe que os romanos matavam os cristãos com algum tipo de razão? Não estou corroborando. Eu sou contra a morte de qualquer pessoa por outra pessoa. Quem tem que decidir sobre a morte é Deus. Mas me se coloca no lugar do romano e dos gregos daquela época. A igreja era uma novidade. Ninguém sabia o que era isso. Hoje é muito fácil. Você nasce num país totalmente cristão aí, cresce com a igreja do seu lado. Naquela época não, era novidade. E agora? Quais eram as acusações dos romanos contra os judeus? Eu vou lembrar algumas aqui. Sabe o que eles acusavam? Os cristãos são antinacionalistas, porque eles pregam uma nova cidade, uma nova Jerusalém, sendo que Roma é o nosso império. Tá vendo? Eles não compreendiam essa questão espiritual. Os cristãos são anti-César. Eles pregam que Jesus é maior do que César, que é o rei dos reis. Não, o rei dos reis é César, o César é o senhor do mundo. Isso dava confusão na cabeça das pessoas. Os cristãos são canibais, porque eles bebem o sangue e comem o corpo do seu Senhor. Ora, se fosse uma transubstanciação, ou uma transubstanciação, e uma... como é que tem outro nome que diz que você, quando ora, o elemento já torna naquele momento ali. Consubstanciação, lembrei. Transubstanciação e consubstanciação. Transubstanciação, eles, uma linha aí acredita que quando você ora, virou o corpo de Cristo. É o sangue e o corpo. Usam aquela premissa, aquela frase, esse é meu corpo. Consubstanciação, diz que só naquele momento, depois volta para o pão normal. Nós somos mais zwinglianos, a gente é mais zwingliano, a gente é mais representativo, né? A gente ora e cremos que representa. Mas, se fosse realmente o corpo, seríamos canibal. Mas eles nos acusavam, porque diziam, estamos comendo o corpo do Senhor. Os romanos acusavam, os gregos também diziam, os crentes eles fazem incesto, porque lá o irmão casa com a irmã. Sim, irmão em Cristo, eu sou irmão da Linéia, em Cristo, não em carne.
Mas eles não conheciam essa expressão em Cristo, era novo para eles. Cristo era um senhor que apareceu pregando. E até ficava pior dizer em Cristo, é pior ainda. Eles não tinham essa compreensão, eles mandavam matar, que era muito mais fácil. Tem a sua culpa, tem, porque ninguém pode tirar a vida de ninguém. Mas eles tinham alguma coisa para corroborar. É isso que foi a contribuição grega. Não fica pensando que ela ditou o evangelho. E quando falamos Hades, quando falamos Sheol, quando falamos, estamos invocando a cultura grega, quando falamos no Deus, maior do que os deuses, não quer os deuses do Olimpo. Não. O homem já tinha essa ideia por causa da deidade sobre ele, que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas ele não tinha a revelação de quem seria realmente o Deus. Aí Cristo veio revelar o Deus eterno na face da terra. Muito obrigado, espero que você tenha gostado dessas aulas. Olha, foi uma jornada, não é? E que você possa estar mais preparado. Leia mais, faça o resumo. Está aqui na nossa apostila, ó, faça o resumo. Você vai ler um artigo, ó, LCM, é leitura complementar de matéria. Você vai ler, vai fazer um resumo de 20 linhas, no máximo 30, a letra tamanho 12, Arial, espaço e meio, para que você possa aumentar a sua horas de aula. E mais o interesse nosso é que você aprenda muito mais.